Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando o nosso mini curso aí do decreto 58052, decreto esse que tem um trabalho de regulamentar a lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, seguindo a nossa estratégia de uma aula para cada capítulo. Agora chegamos à hora de nós abordarmos o capítulo 3º, que é da divulgação de documentos, dados e informações. Professor, qual que é o princípio desse capítulo? Qual que é a intenção desse capítulo? Gente, é muito simples, né? A Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, trouxe alguns princípios importantíssimos. Primeiro, da informação plena. Informação plena que deverá ser exercida pelos órgãos. Os órgãos deverão exercer, ou são obrigados a cumprir os ditames da lei de duas formas, né? Transparência passiva e transparência ativa. A passiva, o cidadão vai até o órgão e solicita uma informação. Qual que vai ser o órgão que vai atender esse pedido? Vimos no capítulo anterior, que trata da transparência passiva. Quem quer é o cara chamado de SIC. E agora, professor? Agora não. Independentemente de solicitação e pedido, a administração pública é obrigada a divulgar. Ou seja, é a transparência ativa. Cai aí, cai, claro. Vamos lá. Capítulo 3º, da divulgação de documentos, dados e informações. Artigo 23. É dever dos órgãos e entidades da administração pública estadual, é dever, obrigação, cara, tá? De promover, independentemente de requerimentos, isso que é agir ativamente, não ser provocado, né? A divulgação em local fácil acesso, no âmbito de suas competências, documentos, dados e informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidos ou custodiadas, né? Bacana? Vamos detalhar. Então, é obrigação dele, o dever. Obrigação de divulgar suas informações. Na divulgação das informações que se refere ao caput deste artigo, deverão constar no mínimo. Vamos lá. Quais informações, né? Primeiro, registro das competências da estrutura organizacional, endereços, telefone das respectivas unidades e horário de atendimento ao público, registro de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros, registro das receitas e despesas, tá? Então, é o seguinte, o órgão é obrigado a publicar suas receitas e despesas. Professor, o meu salário que eu vou receber, professor, é o quê? Uma receita e uma despesa. Uma receita, desculpa, é uma despesa, né? É uma despesa. Então, está aqui. Diante deste princípio, que a partir de 2012, principalmente, que a nossa mídia aí, ela começou a abordar esse assunto e começou a entrar nos sites das transparências de todos os órgãos, e lá tem todas as despesas, o salário, tudo. Fulano de tal ganha 80 mil, 100 mil, e o teto é 40 mil, 35 mil, está ganhando acima do teto, né? Muito importante para o exercício do controle da sociedade perante a administração pública, esse controle social. Então está aqui o porquê que o órgão é obrigado a fazer isso, né? Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados, relatório de estudos e pesquisas, dados gerais para o acompanhamento da execução orçamentária, de programas e ações, projetos e obras de órgãos e entidades, respostas e perguntas mais frequentes da sociedade, né? Então, nós temos aí todas essas obrigações que ele deve organizar. No parágrafo seguinte, 3º principalmente, ele fala o seguinte, olha, você tem que pegar essas informações e você tem que se modernizar, você tem que pegar tudo isso, organizar e colocar em portais, ou seja, em sítios da internet. Parágrafo 2º. Para o cumprimento do disposto do caput deste artigo, os órgãos e entidades estaduais deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítio, obrigatória, em sítios oficiais na rede mundial de computadores e internet. O que é esse sítio aqui, professor, né? Esse sítio aqui é o portal, é a página do órgão, né? Falando em sítio, né, cara, lembrei agora, eu vi uma reportagem ontem que existe agora, cara,
Trocando um pouco de assunto, só para descontrair um pouco, né? Uma coisa que eu achei interessante, existe fazendas de like hoje em dia, cara. Professor, fazenda de like, é isso mesmo, né? Principalmente na China, lá. São salas assim, cara, com um monte de celular, assim. Quando um cara quer fabricar likes, o cara vai lá, né? Olha só, faz um contrato e o cara vai indo curtindo todos os likes, cara. Fazenda de like. Eu vi sítio aqui, né? Sítio, já lembrei de fazenda. Voltando, vamos lá. Então é o seguinte: transparência ativa. Transparência ativa. Ele tem que disponibilizar essas informações todas no órgão. É muita coisa. E o legislador, sabiamente seguindo a tendência da modernização, falou, cara, você tem que colocar na onde? Na internet. Aí vem aqui, ó, vai falar tudo da internet. Vem comigo aqui. Os sítios que tratam o artigo 2º desse artigo deverão atender, entre outros, os seguintes requisitos. Vem comigo aqui. Como que deve ser a página desses órgãos para cumprir a obrigatoriedade da transparência ativa? Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e linguagem de fácil compreensão. 2. Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, baixar, né? Inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações. Ó, são vários dispositivos, né? Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina, divulgar em detalhes os formatos utilizados para a reestruturação da informação, garantir a autenticidade e a integralidade das informações disponíveis para o acesso, manter atualizadas as informações disponíveis para o acesso, indicar o local e instruções que permitem ao interessado comunicar-se por via eletrônica ou telefônica com o órgão ou entidade detentora do sítio. 8. Adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade do conteúdo para as pessoas com deficiência nos termos do artigo 17 da Lei Federal 10.098, tá certo? Ok, então está aqui para vocês essas obrigatoriedades aqui que deve conter as páginas da internet. Grande instrumento de socialização de informações, grande instrumento aí de utilização por parte da sociedade. Artigo 24. Os documentos que contenham informações que se enquadrem nos casos referidos no artigo anterior deverão estar cadastrados no sistema informatizado unificado de gestão arquivística, documentos e informações SPDoc. Então, aqui, SPDoc, tá? Então, você tem aí SPDoc, todos esses documentos têm que estar nesse sistema. Nós sabemos que o sistema integra a gestão de documentos do Estado de São Paulo, então ele deve ter todas as informações centralizadas no SPDoc. Artigo 25. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade estadual publicará anualmente em sítio próprio, bem como no portal da transparência do governo aberto. Então, vamos lá, gente. Então, a autoridade máxima. São 3 coisas que a autoridade máxima de cada órgão deverá publicar no seu sítio na internet. Primeira informação. Isso cai em concurso, já foi cobrado e costuma cair. Os rol de documentos ou informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses. Professor, desclassificadas. Qual que eram as classificações? Era sobre a restrição, era sobre o sigilo, né? O que é o sigilo? Informações que não podem aí serem divulgadas, informações que estão sujeitas à restrição temporária, por serem informações que podem comprometer a segurança do Estado da sociedade. São 3 tipos, reservadas, secretas e ultrasecretas, né? Vamos supor o seguinte, nos últimos 12 meses, né? Olha só, 12, aqui são 5 anos, aqui são 15, até, né? Olha só para resumir aqui, 25, né? Nos últimos 12 meses, 7 informações reservadas foram desclassificadas por deuso, né? Por exemplo, aqui, 8, né? E 9. Então, essas informações deverão ser informadas no sítio. Ela tem essa obrigatoriedade de fazer. Tá? Autoridade competente. O que mais, professor? Então, 12 meses são o quê?
12 meses. Olha o número, o que eu falo com o número, o examinador adora número, né? Todas as informações que eram classificadas como sigilosas, tinham restrição, tem que ser publicada. Por quê? Porque ela passa a ser pública, né? Outro, rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura. Não é publicar o documento, né? Claro. O que ele vai fazer? O rol, né? A quantidade de documentos que foram classificados como reservados, quantidade de documentos que foram classificados como secretos e foram classificados como ultrasecretos, também é obrigação. Anualmente ele vai publicar, tá? 12 meses e outro. E, finalmente, as estatísticas da gestão da informação, que está escrito no relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos lá no SIC, né? Atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes, né? Parágrafo único. Os órgãos e entidades da administração pública estadual deverão manter exemplar da publicação prevista no CAPT, tá? Esses 3 itens deste artigo para consulta pública em suas sedes, bem como extrato com o rol de documentos, dados, informações classificadas acompanhadas da data e o grau de sigilo, né? Bacana, né? E aí, prof, esse cara caiu em concurso, cara? Vem comigo, vamos ver. Detran, São Paulo, VUNESP, 2014, cargo de agente. Aqui é 2013, vou tentar corrigir. Acerca do artigo 25 do Decreto Estadual 58.052 de 2012, marque V para verdadeiro ou F para falso e em seguida assinale a alternativa que apresente a sequência correta. Ou seja, o que ele está querendo aqui? Ele está querendo, né, verdadeiro ou falso. O que trata o artigo 25? O artigo 25 é aquela obrigação anual que o secretário tem de informar aquelas informações que foram desclassificadas, aquelas que foram classificadas e, terceiro, o relatório estatístico. Vem comigo aqui, tá? Vem comigo aqui que a gente vai fazer esse cara agora. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade estadual publicará anualmente, o caput do artigo 25, em sítio próprio, bem como no portal da transparência do governo aberto. O rol de documentos, dados e informações que tenham sido desclassificados nos últimos 12 meses. O que o prof falou? Examinador adora número. Não só para essa prova, essa banca, para todas. O rol de documentos, esse aqui é F. Rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, sem identificação. É com identificação para registro, então é F. Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre... Esse aqui é Ctrl+C e Ctrl+V, então é verdadeiro. Esse cara aqui é o que está escrito no artigo 25, inciso 3º. Esse cara aqui é o inciso 2º, esse cara aqui é o inciso 1º, ou seja, ele baseou-se no artiguinho 25 para elaborar. Logo, FFV é qual alternativa? Né? FFV é a alternativa C. C de casa é a alternativa correta. Bacana? Então temos aí para vocês aí, ok? Vamos lá, continuando. Artigo 25, último artigo desse capítulo 3º. Os órgãos e entidades da administração pública estadual deverão prestar no prazo de 60 dias, olha o número aí, para compor o catálogo de sistemas de base de dados da administração pública do Estado de São Paulo, CSBD, as seguintes informações. Então, no Estado de São Paulo, né, o decreto criou esse cara aqui, ó, catálogo de sistemas e base de dados. Tá? Aí. Esse cara deve conter, número 1, tamanho e descrição do conteúdo das bases de dados. 2, metadados. Dicionário de dados com detalhamento do conteúdo. Arquitetura da base de dados. Periodicidade de atualização. Software da base de dados. Existência ou não de sistema de consulta à base de dados e a sua linguagem de programação. Formas e consulta de acesso à obtenção à base de dados. O que é esse cara aqui, cara? Esse cara aqui é
um dos requisitos importantes para o processo de informatização. E aí, prof, o que você vai fazer de comentário? Cara, se o seu concurso diz lá que é para você fazer concurso na área da TI e caiu esse decreto aqui, cobrou esse decreto de vocês aí na parte básica, cara, pode cair isso aqui, com certeza, tá? IF Rio Grande do Sul, Bahia, IBAD 2016, né, cargo de assistente, vem comigo aqui. No que diz respeito ao procedimento de acesso à informação, de acordo com a Lei 12.527, avalie as afirmativas abaixo, identificando F para verdadeiras e F para falsas, né, correlata. Ok, vamos lá. Então, ele quer verdadeira ou falsa, né? Vem comigo aqui. O interessado na obtenção de informações deverá identificar seu pedido, identificando qual é a informação requerida. Exatamente. Então, aqui, para você exercer o seu direito de solicitar, você tem que se identificar. Isso está previsto na lei. Ou seja, item tranquilo, aluno do lá que acerta, isso aqui é verdadeiro. B, outra. O encaminhamento dos pedidos de acesso à informação deve ser realizado através de correspondência oficial escrita. Está errado. Super errado. Gente, o pedido ele pode ser por qualquer meio possível. Está facilitando o acesso ao pedido para que você tenha informação, porque a informação é pública. Próximo. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Ou seja, qual que é o prazo de acesso? Sempre imediatamente, né? Se não pode ser fornecido naquele momento, 20 dias, podendo ser prorrogados por mais 10. Então, está corretíssimo, verdadeiro. Próximo. Para ter acesso à informação, o requerente deverá efetuar o pagamento de uma taxa para o custeio das despesas com impressão e envio postal, né? Está errado, porque o acesso ele é gratuito e, como excepcionalmente, pode ser cobrado caso gere custo. Se não for cobrado, não gera custo, então está falso, né? Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativas de encaminhamento de pedidos de acesso via eletrônico, exatamente. Via o uso, a lei traz o quê? Ó, intensivo uso da internet para socializar as informações, ou seja, verdadeiro. Então, vamos lá. Verdadeiro, falso, falso. Ó. Então, uma vai trocando, né? Vamos ver qual é a resposta aí. Começa com verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, a letra C é esse exercício. Ah, o exercício é grande, professor. Não, não é. É tranquilo. Você viu como é tranquilo, cara? É tranquilo, ok? Ótimo. Encerrando essa aula, aí, Paulo Coelho, uma parada, né? Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Imagine uma nova história para a sua vida. Se você está descontente com a sua vida, aí, ó, e acredite nele, vai atrás, cara. Assim que funcionam as coisas. Fui. Abraço. Tchau. Clique lá.